Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Café Astronáutico. Eu sou o professor Edgar Manioto, filósofo, e vamos falar hoje sobre o Conselho Nacional do Espaço, um importante passo para o Brasil. Pessoal, em 5 de outubro de 2022, a Presidência da República do Brasil instituiu o Conselho Nacional do Espaço através do decreto número 11.224. Isso ao final do governo Bolsonaro. Estamos agora em outro governo, com a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, em seu terceiro mandato, e pelo que me consta, até o presente momento não foi realizado qualquer alteração no referido decreto. Mas já salientamos que compreendemos a importância de um Conselho Nacional do Espaço não como uma política de governo, mas como uma política de Estado. O primeiro artigo institui o Conselho em si, que fica diretamente vinculado à Presidência da República, não sendo, portanto, o Conselho subalterno a um ministério específico, nem ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e nem ao Ministério da Defesa, por exemplo. Esta é uma medida que consideramos acertada, pois o espaço deve ser entendido como uma nova área de exploração científica, econômica e geopolítica, que demanda um esforço de diversos órgãos públicos, empresas, da sociedade civil e também de sociedades científicas. O segundo artigo do referido decreto estabelece o Conselho Nacional do Espaço como, abre aspas, um órgão de assessoramento ao presidente da República, fecha aspas, competindo a este, abre aspas novamente, a formulação, o acompanhamento e a avaliação da política espacial brasileira, fecha aspas. Como chefe da nação, é importante que o presidente seja corretamente assessorado em questões a respeito do espaço, cuja complexidade e importância para o desenvolvimento de qualquer nação atualmente nem sempre é compreendido pela classe política. Pela classe política brasileira, então, falta muito para compreender, né, pessoal? Basta ver a situação do nosso programa espacial. Também cabe ao Conselho assessorar a presidência em questões referentes, abre aspas, a cooperações internacionais estratégicas relacionadas com a política espacial, fecha aspas. Cooperações internacionais são importantíssimas para um país como o Brasil avançar o seu programa espacial, já que não dominamos muitas das tecnologias de ponta necessárias à conquista do espaço e sua exploração econômica. Tivemos ótimos resultados em parcerias com a China, podemos expandir nossa bem-sucedida parceria com a Argentina e criar parcerias com outras nações que desenvolvem programas espaciais, como a Coreia do Sul, o Japão ou a Índia. Afinal, estamos entrando na era do New Space e ter parcerias com outras nações e também com empresas de outros países é muito importante para que o Brasil entre na era do New Space de forma ativa, seja utilizando suas bases espaciais, constituindo empresas espaciais aqui no Brasil. O artigo 3º do decreto estipula os membros do Conselho Nacional do Espaço. São eles, então, o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, o ministro de Estado das Comunicações, o ministro de Estado da Defesa e o ministro de Estado da Economia. Ou, no caso, o ministro de Estado da Fazenda. Este é o parágrafo que eu considero mais problemático dos artigos. Primeiro, que até pelo seu histórico e documentos já publicados, seria interessante que a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, participasse do Conselho, pois a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Brasil, o pessoal tem inclusive muito material publicado sobre o espaço. Eu acho que ela deveria também fazer parte do Conselho, porque o espaço é um assunto estratégico para o país. Então, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, no meu entender, deveria participar do Conselho. Agora, mais importante ainda é que sociedades e associações civis e científicas também deveriam fazer parte do Conselho.
Entre essas eu poderia citar apenas como exemplo, mas não aqui querendo, né, esgotar qualquer lista, a Sociedade Brasileira de Astrobiologia, Astrobio, a Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil, a Associação Aeroespacial Brasileira, a Sociedade Astronômica Brasileira, SAB, a Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, né? A Associação Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial, entre outras possibilidades, né, e associações. Assim permitindo que o Conselho tenha um alcance verdadeiramente democrático, com a participação de empresários, cientistas e comunidade civil interessada. O espaço deve ser um assunto que precisa envolver amplos segmentos da sociedade brasileira. Atualmente, telecomunicações, coleta de dados ambientais, sensoriamento remoto, por exemplo, são atividades desenvolvidas por satélites, o que mostra a importância do espaço na economia atual. Mas muito mais pode vir. Em questões militares, o espaço é uma área decisiva desde o lançamento dos primeiros satélites de espionagem, sem falar, claro, das armas antissatélites. Mais do que nunca, o espaço se torna uma área de disputa geopolítica, ou melhor, astrogeopolítica. Para além do cenário já consolidado, vivemos o início da era do New Space, em que o espaço se torna uma nova fronteira econômica para empresas privadas, primeiro substituindo as agências governamentais em áreas antes dominadas apenas por essas, como o lançamento de cargas ao espaço, mas logo investindo em novas alternativas de exploração espacial, como o turismo espacial, que já começa, né, já começou a decolar. O futuro pode guardar cenários ainda mais disruptivos, como a exploração mineral de asteroides, o estabelecimento de bases na Lua e, esperamos, o início da colonização de Marte. O Brasil não pode continuar engatinhando enquanto parte considerável das nações já começa a correr. Já faz tempo que estão correndo. Para além das superpotências espaciais, Estados Unidos, China e Rússia, uma rede de novos players como Japão, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Índia, Israel, Irã, França, Alemanha decidiram também entrar nesta corrida. Nós brasileiros precisamos decidir: vamos continuar a engatinhar ou vamos começar a correr também? E nós precisamos correr, e correr muito. Essa é uma decisão de Estado e não de governo. O Conselho Nacional do Espaço, criado ao fim do governo Bolsonaro, pode ser vitaminado no atual governo Lula, ganhando maior representatividade e se tornando um colegiado importante para decidir o futuro do Brasil no espaço, assessorando competentemente o presidente da República. Pode-se remodelar o Conselho e seguir um modelo semelhante ao Conselho Nacional de Educação, que além de atribuições de assessoria, também possui atribuições normativas e deliberativas. Cabe a este Conselho, inclusive, reorientar os esforços do Programa Nacional de Atividades Espaciais, PNAE, de orientação civil, e do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, PESE, de orientação militar. O primeiro subordinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o segundo ao Ministério da Defesa. Assim como fortalecer a Agência Espacial Brasileira, AEB, e parcerias internacionais, com o maior número de nações possíveis. Tá? Eu considero que o Brasil deve fazer diversos acordos espaciais com diferentes nações em diferentes áreas do nosso programa espacial. E é de suma importância terminar o VLS, Veículo Lançador de Satélites, ou criar um novo programa, porque o Brasil precisa urgentemente ter um veículo lançador de satélites próprio. Um país como o Brasil não pode mais estar à margem da corrida espacial. Não podemos depender de outras nações e empresas, né, ou mesmo empresas de outros países, para pôr nossos satélites no espaço. É preciso criar condições para sermos uma nação com acesso ao espaço. Outras nações com condições sociais e econômicas muito semelhantes a nós, como a Índia, com uma política espacial de Estado e investimentos constantes, estão muito à nossa frente, mesmo que tenhamos começado juntos o voo em direção ao espaço. Até o momento, não encontramos nenhuma informação de que o Conselho Nacional do Espaço tenha se reunido no atual governo do presidente Lula.
Recorremos, inclusive, fizemos uma pesquisa até usando inteligência artificial, tá? No caso lá eu fiz uma busca com o chat GPT em 15/8/2025, né? E perguntei o seguinte, fiz a seguinte pergunta. Isso depois que eu procurei, tá? Em várias pesquisas, em sites, no Google, etc., se havia feito alguma reunião. Não consegui achar. Aí eu fiz essa pergunta para o chat GPT. Perguntei, olha, o Conselho Nacional do Espaço do Brasil fez alguma reunião desde que foi criado em 5 de outubro de 2022? O chat GPT respondeu o seguinte, ó, abre aspas aí para o chat GPT. A resposta é: até o momento não há nenhum registro público disponível de reuniões do próprio Conselho Nacional do Espaço. Desde sua criação, o decreto que instituiu o Conselho de 5 de outubro de 2022, desculpa, estabelece que ele deve se reunir anualmente em caráter ordinário ou extraordinariamente quando convocado pelo presidente. Então deveria ter tido reunião ou mais reuniões, né? Contudo, não foram encontradas notícias, atas ou comunicados oficiais que confirmem a realização de qualquer reunião ordinária ou extraordinária desde o Conselho até hoje. Olha, vocês estão vendo esse vídeo. Se vocês têm informação de que foi feita alguma reunião, coloque aí nos comentários, tá? Que a gente vai procurar. Mas eu procurei e também consultei o chat GPT e de acordo com o chat não teve nenhuma reunião. Pessoal, o fato de não estar havendo reuniões do Conselho Nacional do Espaço demonstra, infelizmente, o pouco interesse que mesmo governos de esquerda têm pelo programa espacial brasileiro. E, na verdade, sim, tanto a esquerda quanto a direita tem muito pouco interesse pelo programa espacial brasileiro. É por isso que ele vive na míngua e que os projetos nunca vão adiante. Por quê? Porque o programa espacial tem que ser projeto de Estado, porque qualquer coisa que você faz na área do espaço não vai ser terminada em 4 anos durante um governo. Tem que ser programas que durem 10, 15, 20, 30 anos. Né? Você tem que ter projetos que perpassam diversos governos, sejam de esquerda ou de direita, de que partido que seja. Por isso é importante a gente criar esses fóruns como a gente faz nesse canal, para conscientizar a sociedade brasileira da importância do espaço para o Brasil, da importância do Brasil ter um programa espacial vigoroso, um programa espacial de acordo com com as necessidades brasileiras. Olha, inclusive, né, para o público de esquerda, por exemplo, né, que também é um público que infelizmente dá pouca atenção ao espaço, na atual disputa entre o Brasil e os Estados Unidos, né, a partir da tarifação imposta pelo governo Trump contra o Brasil e da sua disposição em interferir na política e no judiciário brasileiro, muito se falou que o governo americano poderia desligar o GPS, né, para não ser utilizado no Brasil. Não vou entrar aqui nas questões técnicas se isso é possível ou não, né? Ou mesmo se o Brasil, no caso, se isso ocorresse, não poderia utilizar o sistema russo, chinês, indiano ou mesmo o europeu, né, caso os americanos derrubassem o GPS. A questão que se coloca aqui é a da nossa soberania, né, que estaria realmente comprometida se isso ocorresse. Por isso, seria necessário que tivéssemos um sistema GPS nosso. Eu já falei disso em um café astronáutico, né, que são aquelas lives que nós gravamos toda segunda-feira às 19 horas comentando as últimas notícias sobre o espaço e que vocês estão convidados a participarem, tá? Toda segunda-feira às 19 horas vocês estão convidados a estarem aqui com a gente no Café Astronáutico. Mas para a construção de um sistema de posicionamento global brasileiro, nós precisaríamos, né, e devemos ter o domínio tanto da construção quanto do lançamento de satélites. Então, por isso é necessário que nós venhamos a ter maior interesse no nosso programa espacial e desenvolver o nosso programa espacial. E eu espero que a atual situação geopolítica do Brasil venha despertar as esquerdas nacionalistas e soberanistas para o fato de que o domínio da tecnologia espacial é indispensável para a soberania nacional no mundo atual. Até então,
quando essa necessidade era colocada, e eu mesmo fiz isso diversas vezes, seja em texto, vídeos ou mesmo falas públicas, eu sempre me sentia como se as pessoas estivessem me olhando como um lunático, tá? Que preferia olhar para o espaço ao invés de problemas sociais brasileiros, sendo que uma coisa não exclui a outra. Afinal, inclusive, muitos dos problemas sociais e econômicos brasileiros poderão ser melhores acompanhados e resolvidos com a implementação de um programa espacial é, robusto. O Brasil precisa de um programa espacial robusto para a defesa da sua soberania, precisa de um programa social, de um programa espacial robusto para a defesa dos seus interesses, né, de soberania, mas também, inclusive, né, um programa espacial robusto, fornecendo dados, comunicações, etc., pode né, indispensável para resolver as diversas questões sociais que afligem o nosso país. A Índia mesmo faz isso, né? A Índia tem resolvido diversas das suas questões sociais, que também são muito complexas, usando o programa espacial indiano. Olha, pessoal, aí na descrição do vídeo vai ter um link para o decreto, para vocês poderem ler o decreto na íntegra, quem quiser. Não é um decreto extenso, tá? Tem uma página e meia, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me lembrar aqui como que é. Aí, gente, ó, impresso não dá uma página, eu acredito eu. Não dá uma página. São 8 artigos. Artigos bem curtinhos. E também para o meu texto, que eu usei como base para esta fala aqui com vocês, que está lá no meu Substack. Que aí sim meu texto é um pouco mais extenso, né? Deu aqui quase 15 minutos de leitura, tá bom? Então é isso. Vamos conversar aqui nos comentários do canal sobre esse conselho, o que vocês acham da importância de ter um conselho como esse, se vocês concordam comigo que ele deveria ter também representantes da sociedade civil, das associações da área espacial do Brasil também participando deste conselho, pelo menos em reuniões extraordinárias convocadas pelo presidente da República, né? E pessoal, vamos pressionar aí para que o presidente da República faça reuniões com deste conselho, para que venha, para que o Brasil venha a pensar no seu programa espacial de forma mais ativa, né? Afinal de contas, o atual governo sempre fala, né, de posicionar o Brasil internacionalmente de forma mais ativa e altiva, e um dos elementos indispensáveis para a soberania de qualquer nação no mundo contemporâneo é o programa espacial, é ter um programa espacial, né? Coisa que o Brasil não tem. O Brasil não consegue pôr seus próprios satélites no espaço, tá? O Brasil precisa ter esse programa, porque numa hora você entra numa rota de conflito, como aconteceu agora com o Brasil, uma grande potência como os Estados Unidos. Aí, como que você sustenta um conflito desse a longo prazo se você é uma nação desarmada em tudo? Como é o caso do Brasil, tá? Então, nós não podemos dormir. Não adianta você acordar na hora do conflito se você não se preparou para o conflito. Não adianta você querer correr uma maratona se você nunca correu na vida. Não vai dar certo. Tem que começar antes. Não começamos até agora, vamos começar a partir de agora. E a gente tem que levar essa discussão. Essa discussão não é só dos técnicos da área, não é só uma discussão do meio militar, é uma discussão de toda a sociedade brasileira. E nós precisamos fazer essa discussão, né, referente a ter um programa espacial brasileiro robusto, vigoroso, um programa espacial que seja capaz de fabricarmos nossos próprios satélites, colocar nossos foguetes no espaço. Isso não vai acontecer se nós, enquanto sociedade civil, não pressionarmos os nossos governos. Você está aqui no canal, você sabe, mas você é de direita ou de esquerda, seja lá de que orientação política, pressione o seu deputado, porque um programa espacial rigoroso, robusto, ele vai além, né,
do governo do momento. Ele tem que ser de Estado e tem que perpassar vários governos. Tenha um governo de esquerda, depois um de direita, depois um de esquerda de novo, um de direita. O programa espacial tem que perpassar todos. Não existe programa espacial a cada 4 anos. Não existe. Tá? Aí não existe. Né? A cada 4 anos vai soltar pipa. Né? Programa espacial não existe a cada 4 anos. Tá? É programa de Estado. É isso, pessoal. Deixa os comentários. Gostou desse vídeo? Eu acho que não tem quase vídeo nenhum na internet aí falando do Conselho Espacial, do Conselho Nacional do Espaço, se é que tenha. Então, compartilha nos seus grupos, tá? É importante, compartilha nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, etc. Comente, dê o like, principalmente aí dê o like, mas comente. Vamos conversar sobre o Conselho Nacional do Espaço, tá? Mas vamos conversar sobre o Conselho, tá? Vamos conversar sobre a importância de um programa espacial brasileiro. É isso. Até o próximo vídeo. Sou Edgares Manioto, filósofo. E lembra, toda segunda-feira, às 19 horas, nosso Café Astronáutico aqui comentando as últimas novidades do espaço, né, de um ponto de vista da filosofia da astronáutica.